Olá, bem-vindo ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político. Estou aqui com o repórter Eduardo Gaia. Vamos entrevistar hoje o deputado federal Kiko Seleguin, que é presidente estadual do PT em São Paulo. Deputado, muito obrigado por aceitar nosso convite. Olá, boa noite. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder estar aqui com vocês. Deputado, eu já quero começar perguntando uma coisa que todo mundo quer saber. O PT vai cumprir o acordo que foi feito com o Guilherme Boulos, deputado federal também do PSOL, para apoiá-lo na candidatura à Prefeitura de São Paulo no ano que vem? Bom, Lorena, a gente tem uma relação muito amistosa e harmoniosa com o PSOL aqui da capital. O PSOL hoje é um parceiro do governo do presidente Lula, além da campanha eleitoral, é um parceiro agora na gestão, tem ministros no governo do presidente Lula, vota conosco na grande parte das matérias do Congresso Nacional e não tem absolutamente nada que diga o contrário do alinhamento que nós tivemos, iniciou na campanha do presidente Lula até aqui, querendo dar sequência na eleição municipal do ano que vem. Agora, essa resposta de maneira afirmativa, eu e qualquer pessoa afiliada ao PT só pode dar à medida que a gente acertar isso formalmente no PT. Nós temos um calendário. Nesse momento, o partido está fazendo um grande diagnóstico em todas as cidades do país para saber quais são as nossas condições reais de disputa em cada uma das cidades, sejam nas capitais, médias e pequenas, porque a nossa estratégia, a nossa tática eleitoral é de partir para a disputa eleitoral do ano que vem na mesma concepção que nos deu a vitória o ano passado, ou seja, constituir essa frente ampla de centro-esquerda. Então, em algumas cidades, a gente vai diagnosticar que o PT tem mais condições, em outras, algum outro aliado terá mais condições, e a gente vai privilegiar a formação dessa frente. Na data de hoje, Lorena, o candidato mais viável à Prefeitura de São Paulo é o Guilherme Boulos, que é filiado no PSOL. Então, o partido está discutindo nessa direção, de preservar essa aliança, não só com o PSOL, mas também com a Rede, o PCdoB, o PV, estamos buscando um diálogo com o PSB, muito fraterno, no sentido de fazer o enfrentamento real que precisa ser feito, que é derrotar o bolsonarismo mais uma vez nas eleições municipais. Deputado, obrigado também pela presença aqui na nossa conversa. Então, te perguntar nesse sentido da frente ampla, porque começou a se especular que Ana Estela Haddad poderia ser a vice de Guilherme Boulos em São Paulo. Tem um candidato do PT, com o PSOL à frente, na cabeça de chapa, não é um pouco pão com pão? Não precisa ampliar um pouco mais essa chapa, como o senhor mesmo falou, para ter uma frente ampla? Nesse sentido, se é preciso, o PT fica sem espaço, não? Pois bem, primeiro são especulações, a princípio, né? Não só o nome da Ana Estela, mas também tem especulações com relação ao nome da Juliana Cardoso, do Antônio Donato. E o PT, graças a Deus, tem bons quadros aqui, e quadros diversos, homens, mulheres, lideranças mais próximas do dia a dia da periferia, dos setores médios da sociedade. Essa é a riqueza e a diversidade que o PT tem. Agora, é lógico que no processo de aliança é o nosso desejo é que o que nós temos que considerar também, Yuri, neste caso, é a importância que o PT tem, não só com relação ao tempo de televisão, mas com relação ao principal eleitor da próxima eleição, na minha opinião, que é o presidente Lula, em particular aqui na capital de São Paulo, onde ele teve uma vitória muito importante sobre o Bolsonaro, mas também o tamanho do partido. Então, uma aliança com o PT não é uma aliança com o partido, é uma aliança com o partido que já governou a cidade de São Paulo por 3 oportunidades, e tem uma capacidade de formulação política muito intensa, tem um histórico de construção política muito grande. É claro que se no meio do caminho puder aparecer aí um outro quadro, um outro nome, isso vai ser avaliado no contexto da frente. A nossa grande prioridade nesse momento é derrotar o bolsonarismo. Então nós vamos buscar aliança com forças políticas que estejam nessa mesma disposição. O senhor falou dessa questão de derrotar o bolsonarismo. A gente teve recentemente a saída do Ricardo Salles, né, que foi o ministro de Bolsonaro, da corrida pela prefeitura do ano que vem, pelo menos por enquanto. O PL parece que não vai apoiá-lo,
pode apoiar aí o atual prefeito Ricardo Nunes. O senhor acha que no ano que vem o cenário na eleição na prefeitura em São Paulo especificamente, e também em outros municípios ali do estado, vai ser um cenário tão polarizado quanto foi na eleição do ano passado, nas últimas eleições, entre direita, às vezes extrema esquerda, direita e esquerda vão continuar brigando? O senhor vê nomes de centro que podem entrar também na disputa? Eu queria também que o senhor comentasse o nome da deputada Tabata Amaral, se pode ser um nome competitivo para a campanha do ano que vem. Bom, se a eleição fosse hoje, né, o quadro de polarização estava dado, na minha opinião. Você teria o Guilherme Boulos, um expoente à esquerda, da centro-esquerda, né? Você teria o prefeito que está em função do poder que a prefeitura lhe proporciona, montando uma aliança enorme com todos os partidos que vão do centro até a extrema-direita. Na minha opinião, essa desistência do Ricardo Salles ou de um bolsonarista raiz não está dado ainda. Eu acho que tem muita água para passar debaixo da ponte. Acho que a gente precisa observar o comportamento do ex-presidente Bolsonaro, na minha opinião, principalmente depois do julgamento do TSE. Eu acho que, dependendo do resultado do julgamento, não só o Bolsonaro, mas o bolsonarismo pode ter outro tipo de comportamento que vai influenciar no processo de alianças dele para o ano que vem, né? E com relação à candidata Tabata, hoje eu vejo ela está isolada, com pouca chance de construir aliança nesse momento. Agora, como eu disse, a eleição é hoje, vai ser daqui a um ano. Então, até lá, as peças podem se posicionar, se mexer. Acho a Tabata uma liderança muito expressiva. Ela, por 2 ocasiões, foi uma das deputadas federais mais votadas aqui no estado de São Paulo. Tem uma atuação na área da educação no Congresso Nacional de bastante relevância. Também foi um player fundamental aqui para a campanha do presidente Lula, para o Haddad, para o governo do estado. Mas hoje a candidatura dela não tem característica, na minha opinião, de uma construção mais coletiva. Tem muito mais a ver com a biografia dela. E volto a dizer, eu respeito muito, obviamente. Estou dizendo isso porque, enquanto presidente do Partido dos Trabalhadores, eu nunca fui procurado por ela, ou também desconheço o fato de que ela queira construir uma frente ampla de aliança. Cada um imagina e constrói a trajetória, a sua tática eleitoral, ao ponto do que imagina como seja correta, né? Mas hoje eu vejo a candidatura dela uma fração menor do que as demais, em função dessa falta de disposição em construir aliança. Deputado, para a gente encerrar esse bloco de eleição municipal, na semana passada, o deputado federal Gilmar Tato, que é secretário de comunicação do PT, disse ao Estadão que a aliança do PSOL com o PT é uma aliança burra, um jogo de perde-perde. Ele defende que o PT tenha candidato próprio e, então, portanto, não apoie o Guilherme Boulos. O PT está rachado após essa declaração do Gilmar Tato nesse assunto da eleição municipal paulistana? Yuri, o respeito à opinião do deputado Gilmar Tato, meu colega no Congresso Nacional, mas o PT, como eu disse, ele tem essa vida exatamente porque tem democracia interna. Todos nós, independente se é uma liderança de alto escalão ou de médio, ou um simples filiado que ingressou agora no partido, tem direito de expressar suas opiniões. Eu, particularmente, discordo do deputado Gilmar Tato. Eu creio que, se a gente conseguiu reconquistar, diante de toda a diversidade, mais uma vez a oportunidade de conduzir o país, foi porque a gente construiu uma grande frente de aliança. E, na minha opinião, a gente precisa preservar isso, não só em função da disputa eleitoral, mas também passa pela governabilidade, fundamentalmente pelo enfrentamento ao bolsonarismo, que é um enfrentamento estrutural. Ele não se dá só no processo eleitoral, ele vai se dar na discussão de todas as pautas que tem no Congresso Nacional, as discussões da sociedade como um todo. Ou seja, a gente tem que preservar esses aliados que fazem a luta de classe cotidianamente na sociedade, né? Então, eu não acho que é uma aliança burra, muito pelo contrário, acho que é uma aliança onde a gente vai, o polo mais denso vai acabar atraindo polos menores, menos concentrados, em função de um projeto com chances reais de ganhar a eleição. Vamos agora para o plano nacional, então, né, deputado? O senhor agora está aqui no
no Congresso Nacional, a gente publicou na semana passada, aqui no Broadcast Político, fizemos um levantamento e percebemos que o PT e alguns outros partidos também, como a Rede, o próprio Rede PSOL, né, apresentam mais emendas a medidas provisórias apresentadas pelo governo Lula do que partidos de oposição, como o próprio PL. Essa lógica do debate interno do PT, eu disse, o PT tem uma democracia interna, mas isso não acaba prejudicando, de certa forma, a governabilidade do próprio presidente, virando um fogo amigo? Bom, ter um partido com esse grau de democracia interna dá mais trabalho para conduzir, evidentemente. Eu vejo a tarefa do nosso líder, Zeca Dirceu, é uma tarefa muito intensa, né? A gente debate intensamente cada um dos projetos que vem do governo, ou que a oposição coloca, ou mesmo que os deputados do PT apresentam, porque isso eu acho que acrescenta o debate político, né? Veja, por exemplo, na votação do arcabouço, você tinha divisões com relação à opinião do projeto, mas na hora de votar o PT votou unido. Então a importância de um partido político é essa, por mais que você divirja naquilo que é importante, a gente vota unido, toma decisão de maneira conjunta, porque isso fortalece os nossos posicionamentos. É bom que se diga que, sim, no campo da esquerda, em geral, os deputados têm uma característica de mais formulação, de mais debate com a sociedade. É natural que eles queiram ali colocar suas impressões de maneira mais firme em cada uma das ações, porque tem cobrança, né? Muitos deputados que são eleitos ali não são eleitos em função dessas adversidades, não representam essas diferenças na sociedade, muitas vezes, né? Estão ali para defender o interesse de um setor específico e não necessariamente tem tanto interesse em discutir cada um dos projetos. Em geral, os setores mais vulneráveis da sociedade são mais afetados pelos projetos de um modo geral. Então, quando chega lá um projeto, por exemplo, que a gente votou ontem do Mais Médicos, isso faz a diferença na vida da base social do nosso eleitor. Eu fui prefeito de uma cidade pobre, eu sei o quanto mudou a vida das pessoas por bem quando o programa foi instituído e o quanto mudou para pior quando ele deixou de existir ao longo do governo Bolsonaro. Para uma parte do Congresso Nacional, esse sentimento mais sensível da sociedade acaba não pautando o mandato do parlamentar. É por isso que os deputados que estão nesse campo mais à esquerda, mais progressista, têm mais formulação política, na minha opinião. É por isso que eles propõem emendas, modificações, acréscimos. Isso vem no sentido de contribuir, né? Só dá mais trabalho da gente conduzir isso tudo, mas eu acho que isso favorece aí e enriquece a democracia brasileira. É que com as redes sociais, deputado, esse debate não fica mais só interno, né? Acaba indo para toda a sociedade, para toda, inclusive sendo usado como munição também para partidos de oposição, né? Sim, não tenha dúvida. A gente, por exemplo, enfrenta, poxa, mas nem o PT concorda com o projeto, por que nós vamos concordar também? Mas eu estou dizendo que isso dá um pouco mais de trabalho de conduzir. Mas esse processo de debate no parlamento em específico é fundamental, porque num processo de debate desse, às vezes alguém levanta uma questão ali que não foi pensada, é natural. Nós estamos falando de um país da dimensão do Brasil que tem as suas diferenças, então é fundamental ter esse debate aí. Volto a falar, dá mais trabalho. Se a gente imaginar assim, o governo tem problemas na base, porque é um governo que se dispõe a discutir com a sociedade em particular. Então, o governo anterior era a base parlamentar do governo anterior é um número, ou seja, quanto que eu preciso liberar de recursos para ter os votos necessários para ficar no poder. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro pouco provocou e enviou projetos que mexiam com o cotidiano na cidade, da sociedade, né? Ele inventava as pautas que alimentavam a sua própria bolha, a questão das urnas eletrônicas, coisas do tipo, que não era uma pauta da sociedade, era uma pauta que ele impôs, usou o poder de presidente da República para fazer com que a gente discutisse, porque, na minha opinião, é um absurdo no país, com as prioridades que o Brasil tem de combate à pobreza, o desafio da reindustrialização, do crescimento, perder 1, 2, 3 anos que aconteceu no governo dele discutindo se ia ter voto impresso ou eletrônico, né? Então, eu acho que isso é só uma questão de mudança de dinâmica do dia a dia, eu diria. Deputado, seguindo no plano nacional, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, passa por um processo de fritura pública, né? O PT do Rio de Janeiro emitiu uma nota a favor da permanência da ministra, né? Uma nota da bancada do PT do Rio de Janeiro. O PT de São Paulo tem essa mesma opinião ou é a favor da troca do Ministério do Turismo como uma forma de azeitar melhor a relação do governo com o Congresso?
A ministra Daniela e o Vaguinho, o prefeito de Belfort Roxo, foram duas pessoas muito importantes na campanha do presidente Lula, em especial numa região que era muito sensível, né? A Baixada Fluminense, em outras eleições, deu vitórias importantes para os candidatos do PT. Nas duas últimas, nós fomos derrotados, inclusive essa, mas fomos derrotados por uma margem menor, por isso cada apoio tem que ser valorizado. Agora, nós ganhamos a eleição com um governo amplo e com uma aliança ampla, e mesmo essa aliança ampla não foi o suficiente para construir maioria no parlamento. Então, essa dinâmica de pressões de outros partidos em função do espaço X, Y, Z, ela não será a primeira pressão, não é, talvez seja a primeira pressão, mas não será a última. Então, a gente vai enfrentar o tempo todo. E eu tenho certeza que tanto a ministra Daniela e o grupo político dela sabem a importância, ou seja, o futuro dela certamente é menos importante do que o futuro do governo do presidente Lula, que é um governo que ela apoia. Ela já deu declarações, inclusive, que independente do que aconteça, ela está no projeto. Eu tenho certeza que o presidente Lula e a nossa articulação política vai saber lidar com essa situação e vai acomodar as forças políticas da melhor maneira possível para garantir as votações que o governo precisa ter no Congresso Nacional. A articulação política do presidente tem sofrido muitas críticas. Só para concluir, eu acho que eu não respondi. Não tem essa coisa do PT do Rio, PT de São Paulo. A bancada do PT ela é única. A gente tem posições unitárias, de unidade, vamos dizer assim. É claro que tem alguma coisa que tem um interesse específico de um estado. Por exemplo, aqui em São Paulo, a bancada paulista se mobilizou, por exemplo, para dizer que era contra a venda aqui do aeroporto de Congonhas, né? Nesse caso, como a gente está falando de uma liderança do Rio, certamente é natural que haja ali uma posição unificada da bancada carioca, mas a posição do PT, de modo geral, é única. É claro que a posição nossa é defender os nossos aliados, mas de maneira nenhuma nós vamos ser intransigentes com qualquer tipo de postura do governo que inviabilize a construção da nossa base eleitoral. Inferivelmente, nós gostamos de ter ministros lá que estiveram conosco na eleição. Nós sabemos que não é possível. Nós vamos ter, invariavelmente, para garantir maioria no parlamento, ministros que votaram no adversário. E nós vamos ter que conviver com isso. Deputado, o senhor falou dessa questão da base, né? O presidente está tendo muita dificuldade. O Congresso eleito foi um Congresso com um centrão muito grande, né? Às vezes essa palavra é meio pejorativa, mas realmente tem um partido de centro que forma a maioria. E a articulação política do presidente vem sendo criticada por essa dificuldade de definir qual é a base de apoio do governo Lula. O senhor vê espaço para trocas na articulação política? Como é que o senhor tem visto esses 6 primeiros meses da articulação política do presidente? Eu acho que falar em troca de ministros ou ministras da articulação política é muito precoce. Eu acho que ela pode ser ajustada, perfeitamente ajustada. Talvez o governo precise compreender um pouco mais a dinâmica do parlamento, que é diferente do que foram em outros governos petistas, e principalmente um parlamento depois do governo Bolsonaro. Foi um governo que praticamente abriu mão de governar. Então, às vezes, não se trata só da questão da liberação de emendas, do protagonismo da execução orçamentária, mas também do protagonismo das pautas. O governo Lula, quando assume de janeiro para cá, ele não só para o parlamento, mas para a sociedade como um todo, se preocupou em retomar muitas das pautas que há tempos estavam esquecidas, né? Então, o resgate de programas que deixaram de existir, o aperfeiçoamento de outros que fazem a diferença para melhor na vida das pessoas, isso faz com que o governo ganhe mais protagonismo no debate com a sociedade. E algumas lideranças do Congresso Nacional também fazem esse enfrentamento buscando esse mesmo protagonismo, né? Então é natural que a gente possa fazer ajustes, que não necessariamente não é trocar ministro. Trocar ministro e não trocar a maneira de lidar com o Congresso Nacional não vai resolver, você só vai adiar esse problema um pouco mais adiante. Então acho que o governo é uma esponja, ou seja, absorve esse sentimento. E por mais que tenha dificuldade, é bom que se diga que a gente venceu todas as votações de interesse de pautas que o governo enviou para o Congresso Nacional até aqui. Teve a questão do saneamento, que foi uma derrota, o PL das fake news também o governo apoiava e teve que parar. Né? Mas o PL do saneamento eu concordo. Das fake news era um projeto que foi aprovado no Senado
e não era de interesse do governo. O governo pode ter suas preferências, apoiar o projeto, mas não posso considerar que foi uma derrota do governo. O governo não enviou essa legislação para lá, né? Ela nasceu no Congresso e, obviamente, as pessoas, os deputados e senadores alinhados com o governo, na sua ampla maioria, apoiava a PEC, que não foi votada, né? Só foi adiada, obviamente. Só adiada. Agora, uma pergunta bem direta, deputado. O PT errou em apoiar Arthur Lira à reeleição? Não creio que tem errado, não. Assim, Yuri, imaginar que a gente elegeu o campo da esquerda, vamos dizer assim, nós temos ali em torno de 130 deputados, isso não é número para eleger presidente de Câmara, né? Então, a gente construiu uma unidade no parlamento em nome da responsabilidade com o país. O presidente Arthur Lira pode pensar diferente do presidente Lula ou dos deputados do PT em várias ocasiões, mas até aqui tem mostrado total interesse em construir essa relação harmônica, interesse nacional, para que não haja e a gente consiga fechar essa cicatriz que o processo de golpe lá atrás contra o presidente Dilma abriu, que é esse distúrbio na nossa democracia, nas relações institucionais, na relação com as instituições de um modo geral no país, que declarou esse processo todo que a gente viu de desconstrução do poder judiciário, o parlamento virou mais autônomo, mas sem muita cara, vamos dizer assim, não tem muito projeto de país, né? Cada um ali brigando pelo seu próprio espaço. Então, não acho que tem errado em ter apoiado o presidente Arthur Lira, que até aqui tem mostrado essa postura de preservar pelo interesse nacional. E o senhor acha que existe possibilidade do PT abrir mão de algum ministério, de espaço no governo, para ajudar nessa formação da base, nessa tranquilidade, para abrir espaço para algum partido do Centrão, por exemplo? Quando eu disse para você, o PT é um partido do presidente Lula, mas não tem transigência com absolutamente nada. O PT não coloca exigências ao presidente Lula. O presidente Lula sabe a importância que o PT tem, não só no parlamento, mas na concepção do programa, né? Vamos lembrar que o ministério não é só para contemplar deputado, é para seguir um programa. Então, o presidente Lula é quem escolhe os seus ministros e ele vai saber fazer as melhores escolhas. E, possivelmente, ele encontrar um quadro que ele julgue, seja afiliado num outro partido que ele julgue mais capaz de tocar o programa naquele momento, o PT não vai causar nenhum tipo de intransigência, obviamente. Pode discordar, pode divergir, mas nós sabemos que a responsabilidade da montagem da condução do governo, e nós temos confiança, é do presidente Lula. Deputado, muito obrigada. A gente teria mais perguntas, mas nós já estamos aqui encaminhando para o final do nosso tempo. Muito obrigada por o senhor ter aceitado o nosso convite. Queria agradecer também ao Eduardo Gaia, que fez a entrevista comigo, ao Cláudio da Luz e principalmente aos assinantes do Broadcast Político. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter atendido aí todas as perguntas e dizer que eu estou sempre à disposição para poder aqui discutir o nosso país com você. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado, deputado. Obrigado, Lorena. Até a próxima.